Que as LCIs e as LCAs vão ser taxadas em 5%, muito provavelmente você já ouviu falar dessa notícia por aí que correu o Brasil inteiro na semana passada. Agora a questão é, será que são só esses dois instrumentos que são isentos de imposto e vão deixar de ser? A resposta é não. E se você quer saber tudo sobre a nova proposta tributária para o mercado financeiro, para a renda fixa e para a renda variável que tramita no Congresso, fica aí até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo e as implicações que podem decorrer disso daí. E é claro que tudo isso é logo após a vinheta. Na semana passada, o ministro da Economia, Fernando Haddad, falou que ia taxar as LCIs, letras de crédito imobiliária, e também as LCAs, letras de crédito do agronegócio. Mas não são só esses dois instrumentos que vão ser taxados. É claro que são os dois instrumentos mais utilizados de todos os que eu vou mostrar aqui para você, mas se liga aí, porque isso foi uma medida provisória que o presidente mandou. Então o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso, em comissão mista, tem 120 dias para fazer essa aprovação, fazer a apreciação dessa proposta e aprovar, ou simplesmente deixar caducar no prazo de 120 dias e ela não ter validade. Pelo princípio da anualidade, todas as medidas provisórias que tratam de matéria tributária no Brasil só passam a valer se aprovadas no próximo exercício financeiro. Então não, a sua LCI, a sua LCA não vai ser taxada ainda agora, tá bom? Assim como os outros instrumentos que a gente vai ver aqui agora, somente a partir do ano que vem. Então, no imposto de renda, que você vai pagar isso aqui só lá no DARF de 2027, que for do ano base para 2026. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui na tela para vocês a tabela comparativa de como era antes e como é que vão ficar essas novas tributações. E vai mexer em tudo. Os instrumentos de renda fixa que eram isentos de imposto eram a LCA, a LCI, emissões bancárias, as CRAs, as CRIs e as debêntures incentivadas, que esses três últimos são créditos privados. Eram também isentos de imposto, não vão mais ser a partir de 2026. Vão deixar de ser isentos de imposto e vão ter a alíquota única de recolhimento de 5%, tá? Chamo a atenção aqui também para a renda fixa, que o CDB e os títulos públicos eram tabela regressiva, lembra? De 15% a 22,5%, ou melhor, de 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você ficava ali. Se você ficasse até 2 anos com esse ativo, você chegava na menor alíquota do mercado financeiro, que era 15%, fora a previdência. Então a renda fixa vai deixar de ter essa tabela regressiva e vai ter uma alíquota única de 17,5%. Lucas, isso é bom? Olha, é bom para a maioria dos casos, Geralmente as pessoas investem e não deixam muito tempo. Então acaba que vai ser melhor para quem tem um viés mais de curto prazo quando vai fazer os seus investimentos. Para quem tem o viés mais de longo prazo, como eu ensino vocês a terem aqui no canal, vai ser um pouquinho pior, que vai ser os 2,5% a mais aí de imposto. É bom? Não, bom não é, Bom seria se fosse os nossos 15%, mas infelizmente vai deixar de ser. A poupança, ela era isenta e vai continuar sendo isenta. Aqui o governo não vai mexer na poupança por motivos óbvios, gente? Não afeta ali a camada mais baixa da população que nem conhece outros instrumentos de investimento e quando guarda um dinheirinho, coloca lá na poupança, tá certo? Os instrumentos de renda variável, a mudança vai ser as ações para swing trade, que a gente chama, então não são compras e vendas no mesmo dia. As ações para day trade, que são compras e vendas no mesmo dia. E os criptoativos vão ser tributados também em alíquota única iguais à da renda fixa de 17,5%. Tá? Então a tributação lá das ações passa de 15% para 17,5%, aumentou. A tributação do day trade passa de 20% para 17,5%, diminuiu. E a tributação dos criptos, que seria por tabela regressiva, passa a ser 17,5% também, assim como as da renda fixa. Ainda na renda variável, um instrumento que era isento de imposto eram os dividendos, os proventos vindos lá dos fundos imobiliários.
Então, os dividendos vindo dos fundos imobiliários, e aqui juntando já o FIAGRO junto, né, que é tipo o fundo imobiliário do agro, ele era isento aqui, o provento, e deixa de ser também. Vai ter a alíquota única aí de 5% de recolhimento, tal qual os instrumentos que eram isentos da renda fixa também. Os fundos imobiliários também, lá no ganho de capital, né, assim como as ações, assim como o day trade, que era de 20%, passa a ser de 17,5% também. Então, todos os instrumentos de renda variável e a renda fixa no ganho de capital vão ficar com a alíquota única de 17,5%. Alguns aumentaram, alguns diminuíram aí, tá? E todos os instrumentos que eram isentos aí, seja ele de renda variável, os proventos nos fundos imobiliários ou os créditos privados, né? E as emissões bancárias que eram isentas de imposto, passam a não mais ser isentas de imposto. Eu peguei essa tabela comparativa lá do site do InfoMoney para trazer aqui para vocês qual é a proposta aí que tramita no Congresso para o próximo exercício financeiro para 2026. Agora falando sobre algumas implicações, acho que as LCIs e LCAs são as que mais vão impactar o mercado, claro, pelo grande volume, né, de negociação que elas têm. Pois se você pegar grandes bancos, que também são grandes agentes de fomento, né, do mercado financeiro, que são o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para pensar, a Caixa Econômica Federal tem um viés gigantesco no imobiliário, né? Financia Minha Casa Minha Vida. Eles comercializam, eles vendem muito, os seus clientes ali investem muito em LCI. Esse é o produto principal, o carro-chefe da Caixa Econômica Federal. Já o carro-chefe do Banco do Brasil chama-se LCA, né? O Banco do Brasil tem a maior carteira agro do Brasil, né? O banco comercial de maior carteira agro do Brasil. Então, assim, os seus clientes investem muito em LCA. Esse é o carro-chefe do Banco do Brasil. Então, só nesses dois entes aqui, a gente já tem um volume gigantesco de negociação, de comercialização desses dois instrumentos, que são a LCI e a LCA. E o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas o mercado financeiro, ele é regido também pelo princípio que a gente chama de princípio da racionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado financeiro encara como se todos os participantes, todos os agentes do mercado financeiro fossem racionais a ponto de sempre selecionarem o melhor para si na questão do risco e do retorno. Então, o que acontece é que eles nunca vão tomar maior risco para pegar um retorno menor, tá? É isso, esse é o princípio da racionalidade. Então, ele entende que o mercado financeiro sempre vai fazer uma melhor seleção no que tange ao risco e ao retorno, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Vamos usar como exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai comercializar CDBs, sempre comercializou, sempre vai ter, tá? Os certificados de depósito bancário, aqueles que têm aquela renda fixa de emissão bancária que tem alíquota, né, de imposto de renda pela tabela regressiva ali, que ainda está valendo tabela regressiva, tá? E também comercializa as LCAs, que são isentas de imposto, elas ainda são isentas de imposto. O que acontece? Esses dois instrumentos são emissões bancárias do Banco do Brasil. Então, o risco que você corre ao comprar qualquer um desses dois investimentos é Banco do Brasil. O risco desses dois investimentos é Banco do Brasil. Então, eles têm o mesmo risco. Eles têm que apresentar o mesmo retorno, é óbvio. Então, se você pegar um CDB aqui do Banco do Brasil, vamos colocar aqui uma alíquota de 20%. Vamos colocar que vai cair na alíquota de 20% no momento do vencimento desse CDB. 20% de imposto de renda. Quando você retirar o imposto de renda aqui, em cima dessa taxa, ele tem que te retornar quanto? O mesmo tanto que a LCA te retorna líquido. Então, o CDB tem que retornar líquido, o mesmo tanto que a LCA te retorna na taxa que está escrito lá, porque ela é líquida. Presta atenção, eu vou fazer um exemplo muito simples aqui para você. Vamos supor que você foi lá no aplicativo do Banco do Brasil e tinha um CDB lá. Hoje ele é 15,3%. CDB de 15,3%. Quanto você vai receber líquido? Ora, 15,3%. Vou tirar aqui os 20% de imposto de renda. Então, multiplicar isso daqui por 0,8 e vai ficar 12,24%. Então, esse é o líquido que esse CDB está te pagando, 12,24%. Quanto é que esse ativo tem que me pagar lá na LCA? 12,24%. Esse é o líquido, tá bom? E se a gente fizer a operação contrária, que agora quer dividir isso daqui por 0,8, a gente vai chegar no 15,3. Então, vê que a taxa é sempre equivalente. Então, uma das consequências
do governo incidir essa alíquota de 5% aqui é ter que aumentar essa taxa da LCA um pouquinho. Por quê? Porque o CDB vai diminuir essa taxa simplesmente porque vai ser cobrado o imposto aqui? Não. Se a percepção de risco do mercado diz que o Banco do Brasil tem que pagar 15,3% no CDB, então quer dizer que a LCA tem que pagar 12,24% quando isenta. Agora ela cobra 5% de imposto. Então quanto é que vai ter que pagar? Vai ter que pagar um pouquinho mais essa LCA. Tá? Por que essa LCA vai ter que pagar um pouquinho mais? Porque agora você não receberia mais os 12,24%. Você ia receber isso aqui vezes 0,95, 11,62. Ou seja, os 12,24 viram 11,62 isento de imposto, tá bom? Então não pode. Não pode, porque a percepção de risco é a mesma. Senão ninguém mais vai comprar LCA, tá? Pelo princípio da racionalidade, ninguém mais vai comprar LCA no mercado se essa taxa não subir um pouquinho. Por quê? Porque tem que equivaler a taxa da LCA com a taxa do CDB. Então o mesmo vão valer para as LCIs, tá bom? O mesmo vão valer lá para os créditos privados também, as debêntures incentivadas, as CRAs e as CRIs vão precisar dar uma aumentadinha nas suas taxas, tá bom? Porque se eles já pagavam essa taxa aqui, essa era a percepção de risco do mercado, essa não deixa de ser a percepção de risco do mercado, simplesmente pelo fato de que o governo decidiu tributar esse instrumento, tá bom? Então, as taxas vão ter um ligeiro aumento ali no ano que vem. Lucas, em relação ao que está hoje, ou já aumentou essa taxa? Não, gente, em relação ao que deveria estar quando essa lei, né, essa proposta virar lei e entrar em vigor lá no ano que vem, tá certo? Essas são algumas das implicações. Eu acho que essa é a principal implicação que a gente vai ter aqui nas LCIs e nas LCAs, que são o principal instrumento aqui, tá bom? E essas são todas as mudanças que a gente vai ter no ano que vem, caso essa lei seja aprovada pelo Congresso.